Não sei se você já parou para pensar nisso. Que toda palavra que a gente pronuncia, ou certa ou errada, ela vai gerar uma reação para onde ela foi atingida. Eu, recentemente, aconteceu algo inesperado. Nós estávamos numa lanchonete e tal, com os irmãos lá, e chegou um amigo muito antigo, que fazia tempo que eu não via ele, mas ele era aquele amigo descontraído, aquele que sempre estava bem, fazendo palhaçada, aquelas coiseiras todas. E eu não sei o que aconteceu com a minha boca. E eu cheguei e disse assim: olha, o palhaço chegou. E ele ouviu. E ele ficou muito chateado com isso daí. E eu me pergunto até hoje, como é que eu fui pronunciar aquilo? Não tem nada a ver. Tudo bem que ele é bem nessa área aí, mas chamá-lo de palhaço é algo terrível. Então percebe como que uma palavra mal pronunciada, mal pensada, ela pode trazer grandes prejuízos. Em tempos de guerra que estamos vivendo, fica muito nítida a visão de um torpedo, né? A palavra é como um torpedo que nas guerras se lançam de um lado para o outro território. Ele lança, quando ele cai lá do outro lado, ele faz um estrago. A palavra de Deus diz que as nossas palavras pronunciadas, ela tem o mesmo efeito, de acordo com aquilo que a gente enviou. E é até insano a gente pensar que como pode um governo, pode comprometer uma nação inteira por uma palavra mal colocada. Ele compromete a nação inteira. Então percebe que as palavras pronunciadas, elas são importantes, que a gente tenha o controle delas saindo de nós. Desde a criação do mundo, a palavra teve sua maior importância. Se a gente for pensar, a gente vai ver que lá na Bíblia diz que o mundo foi criado com o poder da palavra pronunciada por Deus. Eu fiz algumas anotações aqui. Em Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. No verso 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, e houve firmamento. No verso 11, então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, e assim foi. No verso 14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu. No verso 20, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e as águas começaram a ser agitadas por seres vivos. No verso 24, disse Deus: produza a terra seres vivos. E tudo isso aconteceu pela palavra do Senhor. Mas olha que interessante, no capítulo 2, verso 1, assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há, pela palavra. É interessante que Provérbios 18, 21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Agora, em Tiago 3,4, ele diz assim: tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Por isso, que toda palavra pronunciada por nós gera reações. No contexto das Escrituras, na oferta de Abel e Caim, os dois ofertaram, né? Fizeram oferta, está lá em Gênesis capítulo 4. Então diz assim: Deus não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. É muito comum isso acontecer conosco. Caim não era muito diferente de nós. Quando nós somos rejeitados, como nós não somos compreendidos, a primeira coisa que acontece conosco é o rosto se transformar. E no verso 6 diz assim: o Senhor disse a Caim:
Por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse é o papel de quem conhece as Escrituras. Esse é o papel de um crente, de um cristão, que sabe que Jesus morreu na cruz para nos transformar. Mas nós precisamos vigiar, porque a palavra aqui está dizendo, você precisa dominar a sua língua. Você precisa cuidar da sua língua. Irmãos, pare de construir problemas. Vamos seguir os princípios bíblicos. Crie princípios de proteção. Não decida nada enquanto estiver com raiva, enquanto você estiver aborrecido. Você já percebeu que todas as esparrelas que nós já entramos, todas as vezes que deu tudo errado, foi porque nós tomamos decisão ou com raiva ou aborrecido. Foi ou não foi? Quem já passou por isso? Levanta a mão, só para ver se eu estou no caminho certo. Não é assim? Todas as vezes que nós estamos aborrecidos, com raiva, a gente toma a decisão errada. Às vezes numa discussão no lar, com a esposa, com o esposo, a gente com raiva pronuncia uma palavra que machuca por muitos anos. E a gente precisa entender isso. Entender que nós precisamos dominar a nossa língua. Existem muitas pessoas que são muito elétricas e querem tudo para já, para agora. Eu admiro que lá em casa eu tenho uma assim também, mas a gente consegue conviver. Mas é importante que essas pessoas vigiem, porque senão muitas coisas ruins vão acontecer e vai sofrer muito. É interessante que no século XVII, o físico inglês Isaac Newton, ele publicou uma matéria no ano de 1687, que diz que, em hipótese alguma, haverá uma ação sem reação. Em hipótese alguma, nós vamos dirigir a nossa palavra a alguém e não ter uma reação. Por isso que o nosso lema na Quero Mais de Deus é, como é que é? Amar e cuidar. Agora acrescentou mais uma palavra aí. Amar e cuidar, esse ano, com excelência. E é por isso que nós precisamos cuidar. Para a gente amar e cuidar, nós temos que vigiar a nossa língua. Nós temos que saber tratar as pessoas ao nosso redor. Nós temos que criar um ambiente de amor. Nós temos que criar um ambiente que possa nos favorecer e cuidar uns dos outros. Nós precisamos entender que o início e o desenrolar das coisas para vivermos seus princípios, a gente precisa entender isso. Se aplicarmos os princípios bíblicos estabelecidos por Deus em nossa vida cotidiana, nós poderemos ter uma vida extraordinária, queridos. Como é bom quando você chega no meio do povo e você não tem diferença com ninguém. Você abraça um, abraça outro. Não tem ninguém que você olha assim e fala assim, vou desviar. Não tem. Isso faz muito bem para a nossa alma, o nosso corpo, onde que você não precisa desviar ninguém. Quando você está no supermercado, você encontra as pessoas e não tem aquele corredor que você para. Aqui eu não vou porque vi fulano, eu vou entrar para o outro. Como é horrível viver desse jeito. Nós precisamos aprender a nos relacionar com amor. Para os nossos momentos de frustrações, nós perguntamos muitas vezes, quando nós dá tudo errado, quando nós estamos frustrados, nós estamos machucados, não deu nada certo, as finanças estão terrivelmente difíceis. Qual que é a pergunta-chave que todo mundo faz? Meu Deus,
O que eu fiz para merecer isso, não é assim? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É a pergunta-chave. Mas precisamos também entender que existem duas interpretações para esta pergunta que normalmente fazemos para Deus e não temos a resposta. E as duas situações, as duas interpretações, é que se você está passando por um momento muito difícil, se você não está sendo compreendido, se as coisas não estão dando certo, só existe duas possibilidades. Ou você está passando pela justiça de Deus, ou você está passando pelo propósito de Deus. Às vezes, não compreendemos o que é essa justiça de Deus. Justiça de Deus está em Romanos capítulo 3, verso 25, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Vou traduzir. Quando Jesus morreu por todos nós ali na cruz, foi cravado na cruz, ele atraiu sobre si todos os nossos pecados, de toda a humanidade, ele atraiu sobre si. Por isso que esse texto diz que, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, aí o versículo continua, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Quando Jesus atrai sobre si o pecado de toda a humanidade, o que acontece? Ele deixa impune tudo aquilo que fizemos de errado. É por isso que o ladrão que converte, Deus perdoa, o assassino, qualquer um, não importa, porque Jesus morreu por todos, e ali há esta separação, e essa separação nos separa e nos faz alvos mais que a neve. Somos puros pelo sangue de Cristo. No verso 26, continua dizendo assim: mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: a partir do momento que Jesus perdoou os meus pecados, Ele levou sobre si todos os pecados, enfermidades, tudo aquilo. Então eu vivo uma nova vida, e desse presente para frente, a justiça de Deus, ela fica ligada a Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Agora, mas ao ser ímpio em suas atitudes, não há mais derramamento de sangue pelos pecados. O que é ser ímpio, queridos? É eu cometer pecado sabendo que é pecado. É eu fazer algo e o Espírito Santo de Deus que está em mim diz assim: não faça. Tem testemunho de gente, outro dia comentando, que ele era, não sei como pode falar o nome, viciado, drogado. E tinha um ponto lá que ele ia, comprava todas as drogas lá, tal. E ele começou a trabalhar de Uber. E ele foi levar um cidadão exatamente lá no meio, no ponto onde pegava as drogas. E quando ele chegou lá, os amigos: ô, cara, você voltou. Ele diz assim: eu confesso que meu coração balançou, porque viciado sempre será um viciado. Mas eu já tinha entregado minha vida para Jesus. Mas quando Deus percebe que eu não ia aguentar, me deu um choque na coluna de alto a baixo, que eu senti que eu urrava ali, na hora. E ele voltou para o carro, os caras falando, ele não estava nem escutando, de tanta dor que ele sentia, ele era mais ou menos da região das costas, e ele não sentia aquilo, e ele sentou no carro, saiu, pensando: eu vou procurar um médico, eu vou numa farmácia, eu estou com muita dor. E quando ele foi se distanciando daquele lugar,
a dor foi passando. Testemunho de uma pessoa. Porque Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele cuida de nós. Você imagina se, mesmo Deus dando um sinal deste, Ele voltar à prática dos velhos pecados. A justiça de Deus, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas a impiedade, o ímpio. Vamos ver Hebreus 10, 26, que diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O crente precisa conhecer, precisa saber disso. No verso 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo. O que é essa expectativa de juízo? Eu sei que é pecado, mas mesmo assim, sabendo, cometo aquele pecado. Aí entra a justiça permissiva de Deus. Então, por isso que a justiça de Deus está presente nos mandamentos. Mateus capítulo 12, verso 30 diz: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. E como que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Se eu me colocar no lugar do meu próximo. Se eu vejo uma pessoa com necessidades, se eu vejo uma pessoa enferma, se eu vejo uma pessoa que está passando uma tribulação muito grande, como que eu vou me compadecer dele? Poxa, podia ser eu. E se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que fosse feito para me ajudar? E aí você vai entender, o Espírito Santo de Deus vai colocar na sua mente aquilo que você vai ter que fazer. Mas eu só consigo fazer isso se eu me colocar no lugar do próximo. Isso é justiça de Deus. Amém, queridos? O segundo ponto que eu disse, mas existe outro caminho que quando você às vezes está passando por tribulações, às vezes você pergunta: Deus, mas o que eu fiz para merecer isso? O primeiro, talvez você esteja passando pela justiça de Deus de acordo com esse tema que eu falei. Mas a segunda é o quê? Existe outro caminho, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Por quê? Tribulação sempre existirá. Inclusive, eu quero ler um texto aqui que o que os calvinistas ou arminianos dizem não terão nenhum sentido, não terão nenhum valor se não conseguimos decifrar o propósito para o qual fomos criados. Efésios capítulo 1, verso 11 diz assim: nele fomos também escolhidos. Dá uma glória a Deus aí, amados. Você foi um escolhido de Deus, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da tua vontade, da sua vontade. Como que nós podemos entender isso? Vou tentar exemplificar. Nós sabemos que Deus é onisciente, é eterno. Ele conhece o nosso ontem, Ele vive o nosso hoje e já está vendo o nosso amanhã. Por quê? Porque Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Deus é alfa, Deus é ômega, o princípio e o fim. Amém, queridos? Todos creem assim? Então, quando Ele me formou, quando eu era mais novo, Ele já sabia a trajetória minha, como é que ia ser. Porque, apesar de sermos livres para tomar decisões, muitas vezes Deus tem um propósito lindo para nós, mas por nós termos a liberdade de tomar as decisões, o que acontece? Nos desviamos muitas vezes dos caminhos e vamos pelos caminhos mais difíceis.
Mas Deus já viu que nós iremos pelos caminhos mais difíceis. Então Deus precisa colocar ao seu lado alguém que possa te ajudar. E aqui tem muito a ver com um casal, eu creio assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu e minha esposa. Vamos imaginar que o projeto de Deus para a vida dela era que ela fosse uma missionária, ganhasse muitas almas para o Senhor. Desde do ventre da mãe dela, esse Deus criou com essa finalidade. Mas Deus já olhou, antes dela nascer, toda a vida dela e percebeu que se ela não tivesse um esposo coerente com o seu projeto, que ela poderia se desviar e o projeto ia ser frustrado. Agora, Deus também verificou que ela é muito teimosa e que por qualquer coisinha ela iria se desviar e não iria ser essa missionária. Aí Deus vai lá e fala: vou preparar um varão para ela. Vou preparar um varão para ele costurar essas diferenças, para que eles sejam um e para que o propósito lá no final se cumpra. Aí Deus fez eu, né, filho? Com todos os defeitos. Imaginemos isso, né? Então, Ele nos coloca juntos e nós vamos caminhando e Deus vai ali. Mas existe mais uma questão. Vamos imaginar que o meu propósito seja apoiá-la para que ela seja uma grande missionária. Mas eu no meio do caminho desvio e tal, e não estou dando muita atenção a isso, não acredito muito nisso. Se eu não cumprir o meu propósito, Deus vai levantar outro, colocar no meu lugar, para que seu propósito possa ser cumprido. É assim que funciona, queridos. Jó 42 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, mas nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É assim que existe o propósito das nossas vidas. E esse propósito, muitas vezes, a gente está passando por ele e está dolorido, porque a gente está saindo fora do propósito de Deus. Então nós precisamos acertar a nossa vida para que esse propósito de Deus possa se cumprir em nós. Amém, queridos? Está escrito na sua palavra. Mas é necessário que nós também nos preocupamos com o projeto dele em nossa vida. Quantas vezes nós temos orado assim: Pai, qual é o seu projeto para a minha vida? Fica de pé um pouquinho, irmãos. Pai, eu quero que você feche os olhos, bate assim no peito e fala assim: Pai, qual é o teu projeto para a minha vida? Eu sei que tem pessoas aqui, gente, que está desanimada, porque ele tinha tantos sonhos de fazer tantas coisas, e às vezes não está dando certo, e aí ele não sabe nem como pedir ao Senhor. Mas nessa noite, com esse esclarecimento, dentro desta palavra, eu quero que você ore a Deus agora. Fala: Deus, qual é o seu projeto para a minha vida? Ó Senhor, eu quero estar disponível para que tu possa, Senhor, estar fazendo a tua obra em mim. Senhor, eu sei que por muitas vezes o meu desejo, a minha vontade, Senhor, saiu fora dos teus planos. E por isso estou sofrendo, e por isso as coisas não têm dado certo, porque eu não tenho colocado a tua palavra, o teu propósito em primeiro lugar. Mas neste momento, Senhor, nós queremos colocar o teu propósito em primeiro lugar na nossa vida, porque sabemos que somente assim alcançaremos a felicidade. Por isso, Senhor, alcança os meus irmãos, e eu estou intercedendo pela vida deles, sabendo, Senhor, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, muito mais além daquilo que pensamos.